Enfim, acabou a novela. Vina é jogador do Ceará até o final de 2026. O meio-campista que atuou no Alvinegro lá entre 2020 e o comecinho de 2023 está de volta após passagens pelo Grêmio e pelo futebol da Arábia Saudita. Vamos falar um pouquinho do que esperar de Vinícius Góes nesse retorno ao Ceará Sporting Clube e também as necessidades do Ceará ao trazer Vina de volta ao clube. Antes de qualquer coisa, agradecer a cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal. Meu muito obrigado mesmo. De coração, valeu mesmo pela moral. E pedir para você deixar o like, que é muito importante aqui para o crescimento do canal, para o vídeo chegar a mais pessoas. Não é segredo para ninguém que, num primeiro momento, a contratação do Vina não era uma prioridade para o Ceará. Né? Esse namoro, esse flerte já acontecia há muito tempo. E se o Ceará tivesse um interesse mais firme desde o início, talvez essa novela não tivesse durado tanto. Também, a meu ver, não é segredo para ninguém que os maus resultados que o Ceará teve antes de vencer o Cruzeiro na rodada passada do Campeonato Brasileiro fizeram com que essa pressão da volta do Vina crescesse e que mostrasse que a necessidade de um jogador para sua função também fazia parte dentro das prioridades para contratações do Ceará. Então, acabou que o universo conspirou para que esse casamento se reatasse agora nesse momento da temporada para a sequência desse Campeonato Brasileiro. E como eu falei, eu vim nascendo um contrato até o final de 2026. Importante, dois aspectos. Que a vitória contra o Cruzeiro não mostra para a diretoria do Ceará que o time não precisa reforçar, que só precisava trazer o Vina. O Ceará conseguiu uma vitória fantástica, épica, importante, todos os adjetivos que você possa utilizar, mas ainda é um grupo que se supera, um elenco curto, que muitas vezes precisa de novas opções e não as tem. Então é preciso estar atento ao mercado, é preciso continuar buscando nomes para reforçar o time treinado por Léo Condé. Além disso, vamos falar de Vina. Para não ter de meias palavras, é preciso citar o seguinte. O Ceará precisava de talento, Vina tem talento. Isso é incontestável. Acho que todo mundo, até aquele cara que não queria a volta do Vina, sabe que o Vina é um jogador talentoso. O que a gente precisa ver é que Vina chega para o Ceará e ter exatamente a certeza de que Vina de 2025 não é Vina de 2020. Uma coisa era um cara com 29 anos, começando ali o auge da carreira, vivendo no Ceará o auge da carreira. Outra coisa é um jogador de 34 anos que vem de 2 temporadas do futebol da Arábia Saudita, onde a competitividade não é a mesma. Embora na história do Ceará tenha um caso histórico que todo mundo lembra, Magno Alves, quando vem jogar no Ceará em 2010, atuando anos no futebol do mundo árabe, chegou no Ceará naquela Série A e foi fundamental para o time se manter na Série A. A história pode se repetir, pode ser o ponto de desequilíbrio do Ceará, como Magno Alves foi. Mas é preciso ter cautela. A outra questão é a forma que o Ceará joga. Hoje mesmo já vi muita gente, vai jogar Vina e Mugni juntos. Eu só acredito nisso em situações esporádicas de pura necessidade. Não imagino o Ceará tendo 2 jogadores, um Mugni que é de alta intensidade, mas que baixa essa intensidade depois do minuto 60, e um Vina que nunca foi um jogador de muita rotação. É um jogador de talento, de momentos, de tirar o coelho da cartola para ajudar a equipe. Acho até que o Vina pode se tornar opção quando o Pedro Raul não puder atuar como falso 9 até o momento que o Ceará não contrate um novo centroavante. Não custa lembrar que naquele breve período de Dorival Júnior no comando do Ceará, Vina atuou muitas vezes como falso 9 e atuou bem, inclusive na vitória histórica contra o Independiente lá em Avejaneda, quando o Ceará jogou com Richardson, Richard, Lindoso, Lima de um lado, Mendonça do outro e o Vina jogando de falso 9 naquela partida. Então ele pode até exercer essa função, que até exigiria menos daquela ideia de recomposição. Mas principalmente entender que hoje o Ceará é um time muito mais montado para o Pedro Raul, para o centroavante, do que para o meia central. No caso do Ceará hoje o titular é o Mugni, ao contrário do que era aquele time de 2020. Onde, por exemplo, o centroavante, o Kleber, bem mais limitado do que é Pedro Raul, mas era um jogador que se doava bastante justamente para a Vina brilhar. E brilhou. Não à toa chegou à seleção do Campeonato Brasileiro daquele ano. Já em 21 mesmo, a desempenho já foi um pouco mais abaixo, junto com o próprio time, embora na metade para a final do Campeonato Brasileiro foi muito bem. Em 2022, todo mundo sabe a história, não foi só Vina, foi o Ceará inteiro que naufragou. Então, tem que entender esses contextos de que as temporadas são diferentes e a forma que os times são montados são diferentes. Agora, é aquele negócio, o Ceará não trouxe só um meia,
O Ceará não trouxe só um jogador para cumprir função e aumentar um pouco do nível técnico, dar novas opções a Leonardo Condé. O Ceará trouxe um ídolo. O Ceará trouxe um jogador que mexe com o torcedor. E é óbvio, basta dar uma olhada nas redes sociais. Repito, até mesmo aquele cara que tinha mais reservas sobre a volta do Vina, nesse momento ele se mostra muito a favor. É claro que esse termômetro, essa temperatura, a gente vai ver ao longo dos jogos, enquanto Vina for jogar pelo Ceará. Resta torcer. Torcer porque ver jogador talentoso é sempre muito bom. E talentoso, Vinícius Góes, ele é. Quero ver a sua opinião. Quero saber o que você achou da repatriação do Vina por parte do Ceará. Você, torcedor alvinegro, principalmente, é claro. Queria também pedir de coração que você deixe o like. Que se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Estou falando sobre futebol o tempo todo aqui no canal.